Olá, pessoal. Passando aqui para mais um episódio do podcast Modo Cristão. Desde já, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curte, ative o sininho, compartilha, que eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas com os temas que nós fazemos aqui, com as entrevistas e ministrações neste canal. Hoje está comigo aqui o neuropsicólogo Fred Frignani. Ele vai estar trazendo um assunto assim muito importante em relação às famílias e à igreja, em relação a crianças atípicas. Ele vai estar se apresentando agora e nós vamos dar continuidade sobre essa questão, sobre esse tema, a importância da igreja nesse sentido de cuidar, valorizar essas crianças e essas famílias. Fred, está com você. Boa noite, meu nome é Fred, eu sou psicólogo, sou neuropsicólogo. Atualmente eu atuo na área de trabalho diretamente com autismo, tá? Sou de uma comunidade cristã, onde é uma comunidade que pratica a inclusão das crianças autistas. E hoje essa área é uma área que tem mexido bastante com as nossas vidas, no sentido de nos provocar, nos tirar de um lugar para poder entender o que se passa com essas crianças e o que se passa com essas famílias. Fred, explica para mim, o que é uma criança atípica? Porque às vezes as pessoas elas não conseguem correlacionar esse nome atípico com uma criança que tem problemas. É uma criança que às vezes é muito hiperativa, tem TDAH. Explica para mim o que significa essa criança atípica. Bom, a gente precisa fazer algumas distinções. Hoje a gente vê crianças muito hiperativas, crianças agitadas, crianças com, eu diria até com uso excessivo de telas, e isso tem criado nessas crianças uma agitação, ansiedade. Enfim, as crianças não estão brincando mais como brincavam antes, né? Verdade. E uma criança atípica, ela é um padrão um pouco diferente, né? Digamos que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. O que que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Quando a criança nasce, está lá no óvulo da mãe, o desenvolvimento do cerebral dela tem uma, digamos que tem uma cadeia natural. Então, ela vai seguir um fluxo, né? Sim, A criança atípica, esse fluxo, ele não vai de acordo com aquilo que a maioria, né? Não estou dizendo que é errado, né, estou dizendo que não vai de acordo com a maioria. E isso acaba, afetando o funcionamento cognitivo daquela pessoa. Uma sim. uma criança típica, né, ela é uma criança que passou por um processo do neurodesenvolvimento, onde eu vou falar que tomou uma tangente diferente, um curso diferente. E aí, nós vemos que essa criança, ela vai apresentar estilos, comportamentos, ela vai apresentar uma série de especificidades, peculiaridades, que são muitas vezes observados por nós, né, como fora da normalidade, Sim. e aí a gente chama essas crianças de crianças atípicas. Relaciona para mim essas crianças atípicas. É o que é autista. Sim, as chamadas crianças atípicas, as crianças que são correlacionadas ao transtorno do neurodesenvolvimento são as crianças que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são os autistas nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Antigamente nós tínhamos, a síndrome de Asperger, né, que só que hoje é considerado autismo, e a gente tem as crianças com deficiência intelectual. Ou seja, todas elas, quando elas estavam no processo de desenvolvimento, corporal, na barriga da mãe, elas, por algum motivo ou outro, elas acabaram chegando nessa condição. Eu queria apontar uma coisa aqui importante, né, a questão da criança que passa por vem com um transtorno do neurodesenvolvimento, ela não adquire uma coisa na caminhada, né. Mais ou menos assim, a criança ela não adquire, por exemplo, uma gripe ou uma ansiedade ou uma depressão. Ela não adquiriu isso na caminhada, é diferente. O autismo, o TDAH e as deficiência intelectual não é uma aquisição de coisas. O autismo, TDAH, IDI é uma condição, é diferente. É uma condição neurológica? Exatamente. A criança ela não pegou autismo, Ela nasceu. ela é isso aí, ela não Ela nasceu com pegou aquilo ali. TDAH, ela não pegou DI, ela nasceu daquela.
O síndrome de Down, ele entra na questão de uma criança atípica também? Porque sempre existiu o síndrome de Down, né, crianças com síndrome de Down. Hoje, está um número crescente de crianças com autismo, com TDAH, com deficiência intelectual, principalmente crianças com autismo, né. Então o Down, ele também se enquadra nessas crianças atípicas? Sim, com Sim, certeza. se Claro, enquadra. claro, com certeza. Por que que você vê Só hoje que o Down é uma a gente chama de transtorno de X-Fra no caso, é uma doença genética, né, genética, né? Ah, genética, entendi. tá. Então o Exatamente, Down é uma condição genética. exatamente. Fred, voltando para o ambiente cristão, quais são, assim, os principais desafios enfrentados pelos pais de uma criança atípica, na igreja, no ambiente cristão? Tá. Ah, uma criança, primeiramente, eu acho que, a própria igreja em si já é um estímulo para essa criança. Então, assim, ela pode se tornar uma criança agitada diante de muito barulho, muito som, muita gente, né, e isso aí pode ser uma dificuldade para os pais poderem estar dentro da comunidade, Sim, né. Por quê? Porque eles têm as suas peculiaridades. É como personalidade. Os autistas, eles não são iguais no sentido de comportamento. Eles vão ter uma certa, similaridade central, mas eles vão ter características específicas. quer dizer, assim, cada criança, por exemplo, autista, ela tem um jeito diferente. Nem Sim, todas elas vão ter aquele mesmo comportamento. sim. O que acontece? O que que é o autismo? O autismo é um déficit de relação, né, Déficit de relação. relação. Então, neurologicamente, ele tem uma dificuldade de relação, de interpretação, de percepção, de habilidade social, né. Então ele vai enxergar de entendimento das emoções, das pistas sociais, de entendimento de como as coisas funcionam, de causa e efeito. Então ele vai ter uma certa dificuldade de se relacionar dele para o mundo. Geralmente, ele vai se relacionar muito bem. Ele vai enxergar o mundo a partir dele mesmo e ele vai, às vezes, vai pensar, as condições, a vida, a partir somente da sua ótica, né. Ele não vai ter, ele vai ser pouco empático. Acho que esse é o ponto. Ele não tem empatia com as outras pessoas, né. Ele vai ser pouco empático, né, e é isso aí vai ser o comportamento aprendido. Então, olha para esse perfil que eu te falei, e aí tenta, pensar uma família que vai levar uma criança, atípica para a igreja. Então a gente tem vários casos. O autismo, por exemplo, nós estamos citando o autismo, né, nós temos autismo nível suporte 1, né, Que é o suporte 1 é o, como dizem, é o mais leve, né? chamado leve, mas não Aham. tem nada de leve, tá, Não, não não. tem nada de leve, mas depois a gente entra nessa questão, tá. Nós temos autismo no suporte 2, que é a gente chama de mais moderado, que nós vamos ver mais estereotipias, mais maneirismos, mais comportamentos um pouco diferentes, né. E aí talvez uma fala robotizada, uma dificuldade de interação muito forte, é uma criança que vai andar de um lado para o outro, e a gente tem aqueles níveis de suporte grave, né, que aí são crianças onde tem um afetamento maior, né. E aí, temos casos de crianças que às vezes elas se machucam, elas se batem, elas têm dificuldade com alimentação severa, enfim, uma série de coisas. Então, baseado nisso, a gente vê como que uma igreja poderia atender essas demandas? Então, assim, nós temos uma grande dificuldade aí, As né. pessoas, elas não estão preparadas, né. O ambiente da igreja, aquela comunidade cristã, muitas não estão preparadas para receber esse tipo de criança, de famílias, né, que têm Sim, essas crianças atípicas. exatamente. Eu percebo que as comunidades, elas não estão preparadas para poder receber, Então né. são desafios para o pai, para os pais, desafios para a própria igreja, né. Sa São grandes desafios, mas não significa que não sejam desafios que sejam possíveis, tá. Porque quando a gente trabalha, uma comunidade cristã, por exemplo, né, a comunidade cristã ela tem como prerrogativa, né, a inclusão, o cuidado, o Sim, amor. aham. Então, assim, são basilares. Então, assim, hoje a sociedade traz essa, eu vou chamar de demanda, mas não seria, acho que demanda não seria a palavra adequada. Mas, assim, as pessoas são o que são e elas vão se apresentar para as igrejas.
E as igrejas elas, não podem escolher aquilo que elas querem como, grupo de pessoas que elas vão aceitar, entende? Tem que aceitar todos, né. É nesse ponto que eu queria tocar, né. A igreja, ela precisa abraçar todas as crianças. Então como é que ela faz isso? Eu acho que esse seria um ponto muito importante, né. Eu acho que o primeiro ponto, né, necessário é é é acolher os pais. É muito importante isso, né, os pais se sentirem, assim, acolhidos, né, se sentirem importantes ali, né. Sim, porque, os pais, a gente não tem noção do que esses pais passam, né. Eu não gosto de romancear o autismo, porque para mim o autismo ele não é romântico, né. O autismo ele É é uma uma realidade bem difícil para os pais, né, com para eles, certeza, para a claro, família, né. com certeza, claro. O autismo é uma realidade difícil para família, é sim. Alguns em nível maior, outros em nível menor, é claro. Né, mas o autismo é uma dificuldade das famílias, e as famílias elas se desdobram, elas vivem em função daquilo, elas têm todo um cuidado, todas as questões envolvidas em relação ao cuidado daquelas crianças. Elas sofreram bastante até chegar onde estão hoje. Então, assim, o primeiro ponto, eu acho que é o acolhimento à família. Em que sentido, né? A família ela precisa de cuidados. Porque são famílias que muitas vezes, não são todas, não generalizo as coisas, mas são famílias que precisam, que trazem muitas dores, trazem muitas dificuldades, trazem muitas lutas, então já estão bem, massacradas, sensíveis com o processo. É um desgaste Com grande, né, certeza. Claro, gastante para eles ali, né. é isso aí. É bem desgastante, tá. Eu acredito que, eles são, heróis, tá. Os pais de famílias, né, atípicas, eles são heróis, né. Pessoas, assim, guerreiras, batalhadoras, sabe. Pessoas que fazem tudo pelos filhos, né. Sim. Isso é muito importante. É porque a criança autista, você tocou nesse assunto aí, ela consegue sentir o amor do pai, porque você tocou naquele assunto que elas não têm muita empatia, né, Aham. mas elas conseguem sentir esse cuidado dos pais, esse amor dos pais em Sim, relação a sim. elas, conseguem, né. Eles vão gerar o apego, né, eles vão se Aham, apegar. Aí se eles se apegarem, aí realmente é algo bem forte. Eles aham. se apegam aos pais, né, os pais acabam se tornando, uma forma de vamos chamar, os pais se tornam os braços e as mãos deles Ah, sim, praticamente. E aí eles têm sim um certo apego aos pais, né, e algumas formas de funcionamento ali, né, que eles apresentam, né. Porque o autismo ele usa muitos pais como ferramenta, né, para fazer as coisas para eles, né, porque eles não têm muita habilidade, né, e os pais acabam sendo essa pessoa que eles buscam para fazer as coisas que eles querem para eles. sim, Tipo pegar na mão, pega ali para mim, falar, entendimento. Eles acabam criando uma certa dependência muito forte dos pais. Então, nesse sentido, você tem uma ligação profunda. entendi. E E, aí pois não. eu queria saber, assim, o que que a igreja, né, está fazendo, o que ela pode fazer? Bom, a igreja, assim, eu vou ser provocadora, tá? É uma coisa assim, Claro, antes de você responder essa pergunta, é um assunto que hoje as igrejas estão falando mais também, né. sim. Algumas igrejas, né. Não é uma pauta fácil para a igreja, tá? Sim. É uma pauta que vai custar. Então É trabalhoso, né. a igreja, a liderança, ela precisa de uma coisa chamada coragem, sabe assim, é ter coragem, e coragem de começar. Eu vejo muitos desbravadores nas comunidades cristãs, né, elas têm muitos desbravadores, né, muitas pessoas que lutaram, prosseguem, fazem a igreja ficar de pé, Sim, né. Eu vejo isso muito no retrato das comunidades cristãs, né, diante de tantas questões, de tantas, né, enfim, são pessoas muito guerreiras. Então, assim, ela hoje ela está tendo que ter coragem para esse lugar. Por quê? Porque o autismo é uma necessidade, mas é um investimento, que vai demandar. demandar até custos financeiros, né. Demanda cursos.
numa escola, por exemplo, vamos dizer assim, numa escola bíblica dominical, há necessidade de Adaptações, pessoas para pessoas preparadas ali. poder fazer o acolhimento, poder fazer o manejo, para poder estar com as crianças, poder estar com as locais adequados. Então, assim, existe uma série de desafios, né. Falar: "Ah, é fácil para a igreja colocar famílias atípicas", cara, nunca é fácil nada na vida. Acho que nunca é fácil fazer nada. Tudo vai demandar a luta. Mas assim, eu percebo que, o que uma igreja representa na comunidade, o que ela diz que representa. Então eu acho que isso tem que ser colocado em xeque, né, se ela representa, segundo a tradição cristã, né, todas as perspectivas cristãs que são colocadas, a igreja representa a pessoa de Cristo na terra, não é isso? Sim. E esse perfil de Cristo é um perfil onde ele rompeu barreiras, né. A gente percebe claramente, né, ele rompendo barreiras em vários aspectos, tocando em pessoas doentes, leprosos, acolhendo cegos, acolhendo, crianças, que na época criança não era contada, tendo Até todo mulher e criança, né. tendo todo um repertório muito voltado para o aspecto da mulher, rompendo barreiras, avançando para um local onde a sociedade religiosa da época desprezava, né, colocava as pessoas de lado. Não é muito diferente, né, hoje em Não. dia, né. Então o autismo, né, o autismo ele não é um desafio somente para a igreja, ele é um desafio social, mas como um todo. Mas a comunidade, né, as igrejas elas conseguem, elas precisam ter coragem de avançar para esse lugar. Porque quando elas avançam, né, o trabalho com essas crianças, o trabalho com essas famílias, ele é maravilhoso, tá. Eu venho de eu sou psicólogo, né, eu pertenço a uma tradição chamada cristã, né, eu pertenço a uma comunidade, né, eu posso citar ela, por exemplo, né, essa comunidade tem um casal, né, eu vou citar algumas pessoas, nessa comunidade tem pastores que têm uma visão social, que atraíram famílias que têm visão de cuidado, famílias que estavam precisando que seus filhos fossem incluídos nas igrejas, e a partir dessa união, né, acabou se surgindo um ministério, e foi sendo construído devagar e até se tornar uma coisa mais sólida O ministério, você está falando um ministério para para ajudar essas essas famílias, famílias que exatamente, têm crianças atípicas. exatamente. Interessante, né, muito bom, né. É chamado Ministério de Inclusão. É isso mesmo, é inclusão. Ministério de é porque é uma inclusão, né. É, E é difícil, né, Fred, incluir, né. A inclusão ela é difícil. A realidade da inclusão, eu que trabalhei muitos ela anos não nessa é escola, sim, se vê sim. que não é fácil, né. E que bênção, né. Não é fácil para a na verdade, não é como eu falei no início, né, nada é fácil na vida, Mas aquilo que você falou é verdade, né, precisa de quê? De coragem, né, precisa de coragem, precisa de querer. querer fazer, né. Precisa de querer representar, segundo a tradição cristã, precisa querer representar Cristo na terra, né, fluir, Incluir. trazer para dentro, isso mesmo. Né, e só que é um trabalho, eu fico passando os desafios, assim, né, mas é um trabalho que ele gera muitos frutos, que gera, assim, os relatos são enormes, tá. Os relatos são enormes e são, assim, salvadores, né, no sentido de mostrar que é possível, mostrar que vai abençoar a vida do outro, né. E não é um propagandismo de igreja, não é para falar que minha igreja faz, é longe disso, não é sobre isso, né. É sobre dar Cuidar suporte para essas famílias, exato, né. é sobre realmente cuidar A dessas igreja pessoas. tem que bom se outras igrejas tivessem essa visão, né. Isso, é isso. Que bom que se outras comunidades tivessem essa visão de inclusão. Então, o que assim, aí eu vou tocar novamente. O que levou isso a esse lugar, né? Líderes que têm uma visão social muito forte, que entendem o sofrimento das pessoas, pais que passaram a vida toda com dificuldade de ter os seus filhos como autistas na igreja, né? E aí esse casamento dessa união dessas pessoas criou-se um ministério chamado Ministério da Inclusão,
onde Nossa, que bom. aonde não é incluso somente, crianças autistas, mas todo tipo de criança, né, faz parte desse processo, né. E aí tem espaços, tem salas para eles, espaços, programas para eles, processo educacional, salas de acolhimento para esses pais, rodas de conversa, cafés, né? E as famílias, né, a partir daí, as famílias elas voltam a ter uma sociabilidade, né, nas comunidades. Por quê? Como eu falei no início, a criança autista, ela vai chegar num ambiente muito cheio de estímulos, né? E Uhum. ela não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Fred, isso é muito importante para os pais, né? Com Esse certeza. cuidado, porque eu penso que muitos desses pais, eles querem ser ouvidos, né? É. Eu acho que o primeiro ponto, né, por exemplo, né, ponto super importante você tocou, né? Acho que um dos caminhos, né, de início é isso. Né? É como Jesus se aproximando do céu. Né? Não é eu quero te curar, não. O que você quer que eu te faça? Sim. Né? Eu acho que esse é o ponto. Tá? O que você quer que eu te faça? Né? Então, as famílias têm voz, sabem o que querem, têm dificuldades. Né? As famílias, elas sabem muito bem as necessidades que elas têm das igrejas. E o quanto que elas já passaram por várias comunidades e tiveram dificuldade de ter os seus filhos inclusos na comunidade. Dificuldades várias, né? Se a gente fosse relatar aqui, né? São várias. Eu não quero me ater a problemas, né? Sim. Eu quero me ater que tiveram dificuldades. Né? E aí, a gente percebe que, a partir do ponto que a gente ouve essas famílias, né, a partir desse ponto, a gente começa a ter norte. Por exemplo, se eu escutar 4 a 5 famílias atípicas, tem filhos, eles vão dizer exatamente o que eles precisam na O comunidade. que seria isso? Seria um local para os filhos delas pudessem ficar, suporte para as famílias, acolhimento para a vivência que eles estão dando, muitas vezes acolhimento psicológico, roda de conversa, ambiente para os filhos, ambiente adequado para os filhos, para os filhos, para que os filhos estejam, né? Os pais também poderem ter o seu momento de cultuar e os filhos poderem estar numa sala, Sem eles estarem preocupados, né? sem estarem preocupados. Tá? Então, tudo isso faz parte de um projeto. Entende? Então, essas demandas elas precisam ser trabalhadas. Vou pegar o meu filho autista e vou colocar no momento do culto. Tem muitas crianças autistas que vão ficar lá. Tem outros que não vão suportar o som alto, Aquele o ambiente ali, volume de né? pessoas, a quantidade. E não é assim, não é uma birra da criança. Não, realmente ela sente. Né? Tem muito preconceito em relação a essas crianças dentro das comunidades cristãs, a essas famílias. A gente tem muita ignorância, né? Não seria nem preconceito, seria ignorância. Eu percebo que tem muita ignorância, tá? Né? Tem muita dureza de coração, né? Porque, geralmente, como que nós seres humanos funcionamos, né? A gente tem a mania de poder de tudo aquilo que é inferior, não inferior, mas tudo que é diferente, que a gente observa como algo que não é tão bom quanto eu, né? A gente tem aquela ideia de diminuir Sim. e decidir a vida do outro, e de julgar, e de achar que tem o direito de falar aquilo que quiser falar sobre aquela questão. Mais de julgar, né? Isso é coisa de ser humano, tá? Isso é coisa de gente. Né? E aí, né, esse juízo dentro das comunidades, essa forma de interpretar, né, o modo como essas crianças funcionam, pode gerar na vida de algumas pessoas o preconceito, né? A ignorância pode levar as pessoas a acharem mil e mil coisas, entendeu?
N coisas sobre aquela criança, entendeu? Né? Pode qualificar de várias formas, dar várias explicações, enfim. Aí gera Né? sofrimento, né? Gera sofrimento. Gera sofrimento para a criança e gera sofrimento para a família, né? Para o pai, para a mãe, não é? Exatamente, exatamente. Tem uma. A gente vive hoje no mundo da informação. Né? E o mundo da informação é o seguinte: né? A informação está pulverizada. Então, eu costumo dizer que as pessoas têm informação, elas não têm formação. Sim. Elas têm informação, mas não têm conhecimento profundo sobre aquilo. É exatamente isso aí. Né? E, só que existe uma ideia, né, que a gente chama de conceito de heurística, né? Que é mais ou menos assim. A pessoa ela tem uma ideia na cabeça, ela recebeu uma informação. E aquilo é a forma como ela aprendeu. Seria uma crença limitante dela? Não. Não por aí, eu vou chegar lá. Aham. Ela aprende uma coisa daquele jeito, ela tem aquela informação. E aí, ela olha uma criança dessa, ela não pensa a criança, ela só replica aquela informação que a mente dela já sabe. E aí, o que acontece no conceito teorítico? Né? Por incrível que pareça, quem tem mais certeza das coisas é quem tem menos conhecimento. Explique melhor. É exatamente isso aí. Quem tem menos certeza das coisas é quem tem menos conhecimento. Está cheio de pessoas aí com muitas certezas. E sem conhecimento Principalmente, nenhum, né? principalmente sobre os autistas, sobre as famílias. É, exatamente. E aí a pessoa vai pelo caminho fácil que ela ouviu falar um dia, só que ela quer, no mundo de hoje, né, onde as pessoas estão cada vez mais buscando holofotes, ter o seu momento, achar que a sua fala vai mudar o mundo, ou ela vai ter uma relevância, ou ela vai causar, sei lá, não sei se essa expressão é causada hoje, né, vão muito rápidos a querer ter uma verdade. É a E sua aí, própria verdade, no caso, seria sim, isso, a sua né? ignorância, muitas Aham. vezes. Aí, às vezes, seria mais as pessoas precisam aprofundar na questão. Falta aí um pouquinho daquilo que você falou, né? O amor de Cristo, né? Entre você definir verdades e julgamentos, existe um indivíduo para uma pessoa. É. E a pessoa é mais importante. A pessoa é mais importante do que o meu juízo. E às vezes as pessoas elas se incomodam, né, Fred, com uma criança típica que às vezes dá um grito dentro da igreja, né? Uma criança típica que não para dentro do culto, que quer ali ficar, às vezes não fica numa salinha, fica com os pais, mas também não fica no colo dos pais, os pais têm que ficar ali correndo atrás, né? Eu também, né? Aí você vê ali como as pessoas elas ficam incomodadas com isso, elas se incomodam. E tem muitas pessoas que elas não fazem nem questão de mostrar que elas não estão incomodadas. Né? Não, elas fazem questão de mostrar que elas estão incomodadas mesmo. Puxa, entendo. Você entendeu? E isso é muito complicado, né? Assim, num ambiente cristão, Sim, sim, sim. É onde se verdade. prega o amor, onde se prega a tolerância, né? Sim, claro. A sensibilidade, né? Sim, sim. Primeiro a gente precisa ter misericórdia. Ver quem está ali. Ali não está uma pessoa, um indivíduo que a gente vai julgar e mexer como se fosse um tabuleiro de xadrez. Não, tem uma pessoa ali, Tem um pai, tem uma mãe. tem um indivíduo ali. Que é muito maior do que estruturas, organizações, está uma pessoa, um indivíduo. Né? E aí, existem tantas preocupações com tantas coisas, tem tanta ordem, tem tanta, eh, digamos, vontade de que as coisas sejam espetacularmente unidas, né? E muitas vezes não é esse o alvo do Cristo. Né? Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, tinha uma criança na igreja que, nessa época, você pensa que devia estar com uns 10 anos, era uma criança acamada, né? Certo. E ela ficava no carro, no estado vegetativo ali, mas a mãe ia para a igreja com ela, no carrinho, né? E eu lembro que essa criança, no meio do louvor, ela começou a gritar. Ela gritava, assim, gritava. Então, mas você percebia a ignorância das pessoas, o incômodo das pessoas.
pessoas viravam para trás, assim, toda hora, né, quem estava na frente ficava olhando, todo mundo olhando aquilo ali, entendeu? Aquela criança ali, né, deitada ali, como até assim, como se a mãe até fosse culpada, entendeu? Por aquilo estar acontecendo. Um pouco assim de falta de amor, né? Falta de amor, de misericórdia, né? Sim, sim, sim. É um julgamento, né? É uma forma de julgar o outro, né? Sem se botar no lugar deles, sem saber o que está acontecendo, sem ter empatia pelaquela família, né? Sem considerar um ser humano ali, sem considerar um indivíduo que é amado de Deus, né? Tá ali, né? E aí presta-se, e aí tem essa ideia, né, cultica, né, de que tá cantando para Deus, Nada pode atrapalhar, né? aquela coisa toda, mas assim, a gente sabe, né, a adoração a Deus no Novo Testamento, né, é um sacrifício a Deus, que não é uma questão de cantar para Deus, não é isso. É de Não viver. é sobre isso, É, exatamente, é um modo de vida. é estilo de É um vida, né? estilo de vida, exatamente, um estilo de vida. Que pouco importa se as pessoas lá cantaram ou não. Mas assim, então, as famílias elas sentem muito, então as famílias elas precisam de acolhimento. Então, o que que nós temos? Nós temos que, primeira coisa, ouvir essas famílias. Ouvir elas. Primeiro, eu já falei inicialmente que precisa de líderes que queiram fazer, têm coragem de fazer, investir vida, porque sabe que ali, né, sabe que servir a Cristo é cuidar daquelas pessoas. Cuidar delas é adoração, segundo a parábola do bom samaritano, né? Uhum. Amar o outro não é dizer que ama, é fazer alguma coisa, né? Dizer que ama e deixar com fome não é amar, né? É outra coisa. É necessário que se faça algo por elas. Acho que esse é o ponto. Líderes que entendam isso, que arrumem parceiros, líderes que saibam ouvir essas famílias, né? E veja a partir dessas famílias o seu sofrimento, líderes que sejam dispostos a acolher essas famílias, acolher essas crianças, né, e trabalhar o ambiente. Quando eu falo ambiente, é ambiente físico mesmo, para que essas crianças estejam juntos em comunidades, para que esses pais possam viver essa comunidade. Ter contato com outras crianças, né? Ter contato com Também, outras também, famílias, né? também, também, ter contato com as crianças, ter contato com Porque a inclusão é isso, né? é, Entendeu? Você pegar essa criança típica e colocá-la junto de outras crianças, né? sim, claro, claro. Não estou dizendo que seja fácil, né? Não, não é fácil. Não estou dizendo que seja fácil, né? Porque a gente vamos ter que trabalhar toda uma. Tem crianças que vão precisar usar abafador, né? Uhum. Tem crianças que vão precisar ficar com cuidador constante, né? Existem crianças que a gente vai ter que brincar com elas, né? Entretê-las ou É fazer trabalhoso, né? atividades. É algo que é trabalhoso. Falei, tudo é trabalhoso. Então, trabalho por trabalho, é Aham. só mais um. Mas é uma questão assim, que assim, eu vejo que a igreja ela tem que estar assim, a comunidade cristã, ela tem que estar assim, com o coração muito aberto mesmo para trabalhar com esse tipo de família, esse tipo de criança, né? Sim, dificilmente isso vai à frente dentro da comunidade se o líder não tiver esse Sim, coração. aham. O líder precisa estar com esse coração aberto, tá? Ou ter pessoas na comunidade que vão ter esse coração aberto, que, Querer abraçar. que movimentem esse líder também para poder abraçar. Por- é, acho que acho que esse seria um ponto fundamental. Porque por que que hoje, assim, às vezes eu fico observando, Fred, por que tantas crianças hoje estão nascendo Tá? com autismo? E quanto mais crianças nascem, mais comunidades são cristãs vão receber essas crianças, né? Existem umas contas aí, né? Existem algumas contas que são feitas, né? Correlação, né? Sim. E aí a gente temos estuda-se fatores genéticos e ambientais, né?
Por exemplo, eh, existe algumas patologias que a pessoa herda geneticamente. Sim. Não significa que elas vão se desenvolver, né. Uma pessoa, que tinha pais alcoólatras, tem uma predisposição maior de se tornar alcoólatra do que outras pessoas, né. Isso leva a quê? Isso leva à ideia de que, se os fatores ambientais não estiverem casando, talvez ele nunca jamais desenvolva o alcoolismo na vida, né. Então, assim, quando a gente fala de autismo, né, tem se falado muito sobre isso hoje. Quando a gente fala de autismo, a gente tem que considerar fatores genéticos e ambientais. A grande maioria, assim, o maior percentual de causa é genética. É, É, é genética. Então, a família, né, tem alguém ali na família, sejam de família nuclear ou de parentes ou de até avós, tios, enfim, né. Dentro da família você vão ter pessoas, se tem um autista na família, você pode procurar que talvez tenham outros autistas na família, né, anteriormente, sim. né. Eh, Esse é o principal carro-chefe, não. Hoje se tem falado em pais envelhecidos também, pais. Quando eu falo pais, eu falo pai e E mãe. mãe. Uma certa idade, né. É, tem se pontuado um pouco sobre isso hoje. Eu vi um doutor de São Paulo, né, falando um pouco sobre isso, tá, né, que tem pais, mães, né. Tem um tipo de medicação que o homem usa também, eu me fugiu o nome dela certinho aqui, tá, eu não vou arriscar falar para não falar besteira, né. Que o homem usa também, que parece que tem uma correlação direta, né, com a questão do autismo. Essa questão, assim, de pais usuários de drogas, Pais usuários de drogas, fatores ambientais, eu não posso afirmar com certeza, tá, eu aham. não posso afirmar com certeza, né. Porque eles ingerem uma droga, né. Todos os pais que usam drogas, assim, Aham. eles afetam diretamente A criança afeta afetam, ali, né. afetam, seja a droga lícita, né, que Aham. é permitida, que é o álcool, né, que é a droga mais letal que a gente tem, né, que é o álcool, né. O cigarro, né. Sim, né, o cigarro, né, seja, as outras drogas, né. Então, por exemplo, tem pessoas que se tornam usuárias de drogas um pouco mais pesadas, né, eu chamo pesadas, assim, né, mas que afetam mais o organismo Sim, dela, como cocaína, crack, outros tipos de coisa, né, que pode afetar diretamente a criança pode nascer com alguma coisa, algum tipo de doença, alguma questão, né, neurológica, né. alguma questão neurológica. Eu não vou afirmar aqui 100% porque eu acho que eu não tenho, nesse momento aqui agora, eu não tenho conhecimento de causa suficiente para poder afirmar totalmente, né, mas pode afetar. Então a gente tem fatores, ambientais e fatores, genéticos, né, nasce e os fatores genéticos hoje continuam ainda sendo os maiores fatores, né, de então, criança com TDAH, entendeu, também, entendeu. Então assim, né, TDAH é um transtorno, né. é, TDAH é um transtorno, né, é aquilo que eu falei lá no início, né, a pessoa é um transtorno do neurodesenvolvimento, ela é uma condição. Uma criança com TDAH é mais fácil de você lidar do que uma criança com autismo, né, ou não tem diferença? Cada um tem sua peculiaridade, né. Aham. O autismo ele traz muitas coisas juntos, né, por exemplo, uma criança com autismo, ela pode, muitas vezes ela traz na sua vida, uma deficiência intelectual junto. E também, às vezes, um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem uma dificuldade enorme de atenção, ser agitada, dificuldade de regulagem emocional, né, dificuldade de organizar as coisas, de se regular, né, como eu falei anteriormente, dificuldade de se controlar, né, tem controle inibitório, né, ela avança sobre as coisas sem muito pensar, né. Então muitas crianças autistas, eles vão trazer aquilo que são, algumas coisas juntas, as comorbidades que a gente chama, né, vem junto com o autismo, né. A base é o autismo, né, mas as coisas elas acompanham, né. Então, as crianças trazem isso, né. É mais fácil lidar com olha, alguns transtornos são menos graves do que os outros, eu acho que é importante a gente falar isso, né. As crianças com deficiência intelectual, né, Sim. é como se fosse uma caixa d'água
o cérebro dela é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos. Você joga para dentro do líquido conhecimento, ele não para ali dentro. Ele não consegue formar memória, formar conhecimento, entendeu? Registrar. Essa coisa vai se perdendo. Então, ensina-se, 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 aí perde-se 50, 60% daquilo que ela se ensinou para ela, né. Então isso aí é uma certa gravidade, né. No autismo pode acontecer do mesmo jeito, mas assim, autismo são completamente preservados, então não é um problema, né. Eu tenho uma amiga que a filha dela é autista, né, ela teve gêmeas. Certo, Uma veio normal, tranquila, normal, hoje elas têm 15 anos. E a outra veio com um autismo severo, certo, severo, severo. Nossa, ela não consegue mais sair de casa com a menina. Ela é cristã, teve uma época que ela revezava com o marido dela e com uma das filhas, não conseguia mais levar a menina na igreja, até porque a igreja não tinha suporte, né, para ela, para a criança, nem suporte para a mãe, e eles revezavam, ficava em casa com ela, porque não tinha condições de levar ela para a igreja, tanto que ela gritava dentro da igreja. Isso é severo, né, autismo severo. uhum. Você me perguntando se isso é autismo severo. Né. É uma característica como eu falei no início, é muita estimulação para ela, é muita coisa que incomoda, a criança fica realmente ela fica, incomodada. É como se a gente tivesse uma dor de cabeça, tipo assim, nós ficamos incomodados com som alto, com barulho, né, ou com alguma dor muito profunda que incomoda a gente estar no lugar. Eles sentem isso com as estimulações, sejam visuais, sejam auditivas, volume de pessoas, muita estimulação desregula eles internamente, entendeu. E essa desregulagem, ele acaba falando da forma como ele vai se expressar da forma como ele sabe. Como ele Ele sabe, vai como ele gritar, sente, né. ele vai gritar, ele vai falar ele vai ser rígido, ele vai se comportar de forma, nervosa, entendeu. Então, nesses ambientes assim. Às vezes, tem Hum, famílias, assim, até deixam de participar de uma comunidade cristã, né, claro, com por causa certeza. disso, né, por causa da Claro, questão da claro, criança. claro. Também, mas assim, eu vejo que é possível, tá, como eu falei no início, as comunidades elas têm capacidade, sabe, elas têm capacidade de incluir, tá, tem. Falta um pouquinho de esforço. Dá trabalho, mas tudo dá trabalho, Tudo é trabalho, né, como nós já falamos aqui. tudo dá trabalho, dá trabalho, mas tudo dá trabalho. Mas, eu acredito que às vezes as pessoas vejam isso como um trabalho diferente, né. Trabalho, assim, que a própria comunidade, ela não está acostumada, né, É assim, e como que você mas percebe? deveria acostumar, né, que é uma Hum, coisa que está hoje, é uma demanda muito grande, né. Igrejas tinham que se preparar para isso, né, depende da visão do pastor, do né. pastor, né. Mas o Exatamente. certo seria isso, né, se a gente for olhar. Sim, ó, sim, depende da visão do pastor. O pastor deveria ter ele pode olhar para esse lugar, né. Como eu falei nisso, precisa do líder da comunidade, precisa de pessoas dentro da comunidade que venham abraçar a causa e venham trabalhar essas famílias. As famílias não nasceram para ser jogadas, elas não nasceram para ser colocadas de escanteio, entende? Isso não é papel de alguém que se coloca dentro da comunidade cristã e professa uma fé, né. Assim, precisa ser inclusas, né, todas elas. Elas precisam ser trabalhadas, como eu falei no início, precisa de apoio, adequação, conhecimento da criança, conhecimento das necessidades da família, tudo isso precisa, tá. Você falou nessa questão aí da liderança, né, o líder ele tem que ter essa questão, mas às vezes também falta, né, Fred, na igreja, pessoas capacitadas, né, também, assim, Então para então lidar com essas crianças, né. então, assim, mas veja bem, tudo é um processo, né, Aham. não é dizer que não tem pessoas capacitadas na comunidade, por exemplo, essa comunidade que eu conheço, o que acontece, né, existem pessoas que não têm capacidade de lidar com elas lá. Então o que que eles fazem muitas vezes? Eles contratam, né, gente que sabe, Tipo assim, contrata um psicólogo, né, ou um psiquiatra. não, Não? psiquiatra não. Psiquiatra não. Não, não, psiquiatra não. É, Contrata psicólogo mesmo, né. acompanhamentos terapêuticos, né, Aham. que é
a gente chama de AT, né, é um Hum. acompanhante terapêutico, né, é uma função, né, que a pessoa vai saber fazer manejo com aquela pessoa, com aquela criança, vai saber fazer ver como que a criança pode ser conduzida, como que ela funciona, entende. Então, dá para a igreja ter alguém que contrate ou que chame essas pessoas para poder ajudar naqueles períodos onde a criança está lá. É possível. É muito mais fácil também, por exemplo, quando você já tem numa igreja, por exemplo, psicólogos, né, Sim, terapeutas, né, pessoas que já trabalham nessa área para você poder montar um ministério, né. é exatamente esse o ponto, né. Então, por exemplo, nós falamos inicialmente sobre a coragem, falamos sobre a questão da liderança, pessoas da comunidade que precisam ser trabalhar que estejam dispostas a abraçar, né, ouvir as famílias, né, então nós estamos falando, né, percebe que nós estamos fazendo um passo a passo, Sim, aham. né, estamos criando um passo a passo para que essas famílias possam ser atendidas. Então nessa construção, vão surgir essas demandas. Então assim, vão ter mães, vão ter, irmãos da igreja muito habilidosos, com muito amor, que vão inicialmente saber direcionar, saber cuidar, saber, dar aquele suporte ali inicial, né, mas que não são pessoas que são preparadas. Então o que que a comunidade pode fazer? Então, como nós estamos falando de ministério de inclusão, o que que é necessário? É necessário que essas pessoas também sejam capacitadas para isso, ou seja, a igreja não capacita líderes, a Sim, igreja não capacita, berçários, músicos, né, a estética, sim. né, a igreja capacita as pessoas para essa estética, estética do culto, né. Então, a igreja pode chamar pessoas para capacitar aqueles voluntários que queiram e dar cursos, por exemplo, ser curso de Treinamento, Sebrae, fala. você tem treinamentos, você tem palestras. Então, assim, como eu falei com você, é um ministério, dá trabalho, trabalho é da vida, né, mas sendo feito organizado, é possível. Dá frutos, né. É isso aí. E não é um fruto de propagandismo, tem? Não é um fruto de querer falar que a minha igreja está fazendo, olha como eu estou fazendo. Não, é um fruto de cuidado. Acolhimento de pessoas que necessitam, né. Exatamente isso. Não é para fazer, para dizer que está fazendo, para dizer: "A minha igreja faz". Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre ver a necessidade humana e, assim como Cristo, ir lá Suprir, né. essa necessidade. Exatamente isso. Esse é o papel da igreja, não é outra coisa, né. A gente para por aqui, aliás, Não, mas assim, porque hoje, né, Fred, é o papel da igreja, porque hoje a demanda está muito grande, né. Hoje a gente vê a quantidade de crianças atípicas que estão chegando nas igrejas. E por que que a gente está batendo esse papo? Porque a gente vê que a maioria das igrejas, a liderança, eles não estão preparados para receber essas crianças e não estão preparados para receber essas famílias. uhum. Eles precisam de um norte, Preciso, né. preciso. Assim, como diria o sábio, né, o que que a gente faz para andar uma milha? A gente dá o primeiro passo. É isso, é isso. E a caminhada ela vai moldando a forma como vai lidar. A caminhada, né. Não pode querer não fazer. Desistir, né. Não pode simplesmente ver um problema e, enfim, É por isso que eu falei aquela questão antes de que muitos pais, muitas famílias param de ir. Eles chegam param. numa comunidade cristã e eles não acham ali um suporte, Sim, né, porque é difícil, então eles acabam deixando de ir para a igreja, né, sim. entendeu. Então, a igreja, ela tem que ter relevância, né, ela tem que ser relevante, a comunidade cristã ela precisa ser relevante. Sim, ela precisa fazer E diferença. também nessa área, né, Ela precisa fazer diferença, claro, com certeza. entendeu. Porque a demanda está muito grande. Cada vez mais chegam-se crianças, famílias, a Sim, gente percebe no culto, famílias com crianças atípicas. Cada vez mais estão nascendo mais crianças atípicas. O que que a igreja vai fazer? O que que a comunidade vai fazer em relação a isso, né? exatamente. Aí tem algumas contas que eles falam, né.
uns falam que é 100 para cada 100 nascimentos de crianças, uma é autistas, e o prognóstico talvez seja 30 ou 40, né. Aham. E aí é muita coisa, é muita, muita coisa, tá. Eu conheci uma mãe, há um tempo atrás, e ela tem 3 filhos autistas. 3. 3, 3 filhos. Aí eu fiquei assim: "Meu Deus", você vê que o tempo dela é todo para aquelas 3 crianças. Assim, gente, como é que deve ser a vida dessa mãe? Que desgaste que é a vida dessa mãe. Quem é que dá suporte para ela? Exatamente, Quem é que acolhe ela? exatamente. Quem é que acolhe? E a comunidade cristã, né, Fred, eu vejo assim, que como é uma comunidade cristã, professa Jesus Cristo, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, tem que ser um ministério que ele precisa ser aberto também para pessoas que não fazem parte da comunidade, né? Aberto a todo mundo, com certeza. Aberto a todo mundo, para as pessoas sentirem que ali naquele local ali, há um espaço onde elas podem ir, onde elas podem ser ajudadas, independente de denominação, independente de placa de igreja, independente de crença, né. Claro, claro, claro. Mas isso acontece? Olha, o vou falar do exemplo que eu tenho. Você tem, aham, O ministério é aberto a para todos. todos, aham. Não é para poder, como eu te falei, não é para poder dizer que minha igreja faz, não é sobre isso, né, é para realmente poder acolher quem precisa. É essa é a ideia, né. Então, assim, nesse sentido, tem que ser aberto para todos, tá. É aberto. Tem que ter essa abertura, precisa se romper um pouco os laços da religião, não tem? Da religiosidade, nessas Exatamente, barreiras, precisa né. precisa romper um pouco esses laços da religiosidade, né, e entender que, cuidar do outro é um estilo de vida, e é um estilo de vida inaugurado por Jesus, né. Independente de qualquer coisa, né. Exatamente, exatamente isso aí. Se for lá ver os textos, um estilo de vida, cuidar do outro é um estilo de vida, e um estilo de vida inaugurado por ele, né. Me recordo de uma passagem muito interessante, né, que fala estava cheio de gente lá sem comida, né. E aí perguntaram: "E aí, o que que a gente vai fazer com essas pessoas?" Não, dá você de comida a eles, entendeu. A necessidade deles tem precisa ser muitas vezes acolhida pelas igrejas, entendeu. As pessoas que estão lá precisam ter suas necessidades, Supridos, supridas, né. com certeza. Esse é o aspecto da comunidade. A comunidade precisa olhar para esse olhar. Se a comunidade está preocupada em números de membros, em quantidade de pessoas que vão entrar, beleza, estética, ou aí, som bonito, enfim, as várias coisas que às vezes remetem, tá, elas podem se distanciar dele. Eu falo dele, eu falo de Jesus, Sim, entendeu. E aí é necessário, necessário que se tenha o olhar, não o olhar acusador, mas o olhar do discernimento, tem olhar que vai entender, pensar: "Cara, isso aqui tá legal, precisa avançar, isso aqui tá representando aquilo que a gente fala que representa", né. Por isso que eu acho que a ignorância é um fator muito 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 forte, tá. São muitas pessoas muitas vezes, sabe, são pessoas muito bem intencionadas, tá, nos trabalhos, sim, aham. muito bem intencionadas, né. E às vezes a gente até observa, vamos falar assim, no departamento infantil, né. Às vezes a pessoa ela não é um terapeuta, não é um Não, psicólogo, não, mas você vê que ela está bem intencionada ali muito bem para intencionada. cuidar daquela criança. Isso aí, para cuidar. E às vezes falta mesmo realmente, falta esse conhecimento, porque não é algo da popular, né, como eu falei no início, né. Não é algo do conhecimento informativo, né. Sim. A gente precisa conhecer e ter conhecimento sobre a questão, precisa querer se aprofundar na questão, né. Não é somente, eu li uma coisinha e já sei, não, isso não existe. Como eu falei anteriormente, quem mais tem certeza é quem menos sabe. Eu falo por mim, eu não entendo nada. Não, Eu só sei também não. só sei que a criança, elas precisam de um cuidado diferente. Sim, Única coisa que eu sei. sim, exatamente. Crianças atípicas, elas precisam de um cuidado diferente, de um ambiente diferente. Mas mais do que isso, não adianta eu tentar explicar o que que é, como acontece, como faz, por quê, né, tem crianças assim que eu não sei. Por isso que eu trouxe você aqui hoje para falar pra gente. Eu sei, sei.
né, é cada um, como eu falei, é como se né? fosse uma personalidade, É, né, aham. cada um então, assim, vai bem individualizado, né. Tenho algumas eu trabalho com algumas crianças autistas, né, e aí eu tenho algumas figurinhas carimbadas, né. Eu tenho um que ele chega perto de mim, começa a me abraçar, pegar na minha careca, mexer na minha barba, porque ele tem um perfil de tato profundo. Toque, né? Então ele gosta de toque, ele gosta de sensação. O outro não gosta nem de abraço. O outro é extremamente inteligente, ele vai sentar, vai se focar na tarefa e vai ficar ali. O outro é extremamente rígido, nada pode mudar, sei, né. O outro é agitado, né, o outro é sério, o outro é um espoleta, né. O outro eu tenho um lá que ele pula tanto, 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 né, que eu falo: "Senta aí rapaz, agora acabou", né, que ele tem que sentar ele, porque senão ele fica pulando o tempo todo, né. E aí eu e aí, assim, eu tô exemplificando dessa forma pra gente entender que cada um vai funcionar de um jeito, cada um vai ser uma e aí, baseado nisso que eu estou dizendo, as comunidades que forem, engajando, né, nesse trabalho, elas vão se deparar com essas variadas situações, né. É como lidar com as pessoas. Seu dia a dia ali, né? Por exemplo, as comunidades cristãs vão ter pessoas mais alegres, mais fechadas, mais felizes, mais tristes, mais ricas, mais pobres, mais pessoas, que são mais, solistas, pessoas que são iracundas, pessoas que vão saber ter bastante misericórdia, pessoas que têm muito julgamento. Então, assim, as comunidades também têm toda essa diferença. E com o autista também não vai ser diferente, e vão ser várias peculiaridades. Aí a gente pensa: "Ah, é difícil, dá trabalho?" Sim, não dá para negar, trabalho. Mas, como falei, o que não dá trabalho, né? Dá trabalho, mas o fruto da obra, ela é muito maior, né, benefício, né, Viver a família ali, né? a obediência Estruturada, a família ali, né? Sendo restaurada, restaurada. podendo ter um alívio, podendo Porque eu ter acho um que isso lugar é de muito importante para os pais, né, para ele ter um alívio, né? sim, Em alguns momentos ali, né? podendo estar podendo estar no culto, né, os pais poderem estar no culto, podendo levar as crianças ou podendo deixar as crianças em um local, que elas possam ficar bem no culto delas, do jeito delas, da forma delas. Da forma delas. E saber que o seu filho também está bem. Exatamente, isso aí. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem, tem alguns relatos, me veio à memória aqui agora, tem alguns relatos, né, de família, né, um pai que ele, a mãe era de uma comunidade, ele não, entendeu? E ele não queria ter essa relação, porque entendia a dificuldade que era para estar com o filho na comunidade. A comunidade onde ele se encontra hoje, que é a que eu estou, né, ele é perceptível a mudança, né, mudança de vida que aconteceu na vida dele. Né, ele pôde ver que o filho dele estava bem cuidado, ele pôde ver que ele poderia estar dentro da comunidade, ele viu algo diferente, porque até então ele via aquilo que você pontuou anteriormente, não querendo ser polêmico, né, mas julgamentos, ignorâncias, juízos, certezas por causa de baixíssimo ou nenhum conhecimento, né. E aí gerava exclusões, distanciamentos, mais pesar, né. Sim, Imagina só, você tem uma certa carga, você chega no ambiente, as pessoas ficam falando de você, dos seus filhos, da sua família, e esse pesar, né, que é acrescido, não tem? eu lembro que você falando isso aí agora, eu lembro que há muito tempo, quando converti os meninos pequenos, né, Fred? Eu lembro que uma vez eu entrei na sala da escola dominical com o Murilo, e o Murilo pensava como é que o Murilo era, né? Não ficava quieto um minuto, né? Seu filho, É. sim, Aí eu cheguei e eu sentei com ele, que ele não queria ir para a salinha. Nisso que eu sentei ele do meu lado, a pessoa que estava na outra cadeira levantou e saiu. E foi sentar mais. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei assim, tão chateada, assim, naquilo ali, não, eu fiquei chateada naquele momento ali, né? Porque eu percebi logo que ela se afastou porque ele era uma criança que não ficava quieta, né? E não ficava mesmo.
entendeu? Aí eu fico imaginando como é que o pai se sente, né, o pai de uma criança atípica, né, passar por uma situação dessa, né. É isso. E é importante frisar, né, que não é essa ideia de fazer juízo sobre a vida do outro, sem ser empático, eu não sei quem inventou isso não, eh, mas eu acho que é uma prática de muitos lugares, Sim, onde e aí eu afirmo, isso é um distanciamento de Jesus, tá. Isso eu afirmo, tá. Porque a misericórdia ela vem primeiro. conhece Jesus. É só olhar para os textos, né. Misericórdia ela vem primeiro, Sim, sempre, sempre. O juízo não. compaixão é a empatia, né, você se colocar no lugar do outro, né. Então a misericórdia ela precisa vir primeiro, sempre. O amor é sempre antes. É isso. Eu vou resolver. A pessoa senta vamos resolver a situação, aí agressividade, exclusão, vou falar pra pessoa que eu penso. Eu não sei o que eu não sei, o que que essa pessoa pensa, verdade. Eu acho que ela acha que está certa, mas ela está distante. É distante Esse é de o pior de Jesus. todos ainda. Por quê? Porque a pessoa, ela tem certeza de que ela está certa, e o fruto da certeza dela é a exclusão, é o pesar, é a morte. Mostra, assim, que ela tá distante mesmo, como você falou, né, distante da pessoa de Jesus, Precisa né. se converter o outro, precisa se converter a pessoa. As pessoas precisam se converter ao outro na misericórdia, o tempo todo. Fred, o que que as famílias, né, vou fazer essa pergunta aqui, o que que as famílias esperam de uma comunidade cristã? Famílias de crianças atípicas. Já falamos sobre isso, muita coisa, Olha, mas não acho que o principal é que elas sejam ouvidas e tenham suas necessidades, atendidas, elas precisam de suporte, né. Mas eu acredito que as famílias querem que seus filhos sejam muito bem cuidados, elas querem que as outras pessoas da comunidade entendam quem são os filhos delas. Isso só vai acontecer se essas outras pessoas tiverem contato com essas crianças, para poder entender e viver e perder e deixar que as barreiras, se diminuam pela convivência, né, porque nada melhor do que fazer com que as barreiras diminuam, conhecendo o outro, vendo que o outro é, né. Fulano não é tão mal assim como eu penso, né, ou tão ruim assim, né, a partir do momento que eu conheço ele, né. Então eu acho que as famílias, elas precisam avançar para esse lugar, as igrejas precisam avançar. Então, uma família, ela quer que seus filhos sejam bem tratados, que eles compreendam o filho, que eles tenham empatia com eles para entender a dor e o sofrimento que eles passam, que eles não têm condição de falar sobre essa dor, porque eles não vivem esse lugar, muitas vezes, tá, né, mas eles têm eu não posso capacidade empática de poder se colocar no no lugar lugar dele, dele. cara. Eu não posso falar da dor de um pai e de uma Não, mãe, né, mas eu posso ter empatia, né. posso empatia, posso entender, posso perguntar para ele: O que que você quer que eu te faça?". Hum. Posso. Por isso que as famílias precisam ser ouvidas. Eu acho que as famílias precisam, elas querem isso dentro das comunidades, elas querem apoio, tá. Porque as vidas dessas famílias, tudo envolve uma questão assim, aí eu preciso tocar nesse ponto, né. Ah, envolve uma questão de, às vezes, de recursos, tá. Recursos é extremamente importante para famílias ativas. Suporte, de recursos Você fala no questão de recursos financeiros também. também, precisam, né, precisam. Por quê? Porque os tratamentos são caros, os custos são altos, entende? Muitas vezes demanda medicações, demanda uma série de coisas que a criança mesmo demanda, né? Uns em maior escala, outros em menor escala. Então, assim, tem famílias que passam por perrengues, entendeu? Perrengues mesmo por conta disso, viu? Que recebem auxílio, que recebem uma série de coisas, suportes do governo, entendeu? Então, assim, é importante. Isso, os recursos é um fator
extremamente importante. E aí quando a família típica chega dentro da comunidade, a comunidade ela pode abraçar essa família, porque são Inclusive nessa muitos. questão Com certeza, financeira também, né, não só claro. na questão do suporte emocional, do suporte Sim, e espiritual. pode viabilizar profissionais, pode viabilizar, pessoas para ele poder, ser direcionada. A pessoa às vezes tem uma necessidade, não tem como pagar, a comunidade pode se juntar para poder bancar algumas coisas. Então isso tudo está envolvido, isso é graça, né, isso aí é Cristo. Eh, as eh, o pai e a mãe da criança autista, a vida dela ou de uma criança típica é 100% voltado para Pai aquela e mãe, criança, né. olha, Principalmente a digamos que mãe. sim, tá, digamos que com certeza, é Uma isso aí. mãe de uma criança autista, ela tem condições de trabalhar fora? Eu acho que não, tá, Não, não sei. Dependendo do grau, não. não, né. Com certeza não, dependendo do grau não. Mas assim, dependendo Às do vezes grau um de negócio autismo, próprio, né. a criança vai para escola, ele pode, entendeu? Tem essas coisas. Tem alguns programas que são muito interessantes, né. Tem um rapaz do Rio de Janeiro, ele tem um trabalho, né, onde ele ensina as crianças as famílias, na verdade, a ter um tipo de renda trabalhando em casa, Sim, aham. seja marketing digital. Então, assim, então as crianças, quando tiveram seus momentos, então as famílias aí conseguem fazer coisas ali, entendeu, relacionadas ao trabalho. Mas, assim, a pessoa sai de casa para trabalhar fora, É eu complicado, não né. me coloco no lugar de ninguém. Não, totalmente. E Não, totalmente, com certeza. essa amiga que eu falei que ela tem, né, criança menina autista, ela montou uma loja na sala dela, Sim, ó, aí ela trabalha em casa. sim, ela deu um jeito. Ela deu um jeito de ter E uma agora renda, não significa que todas as pessoas vão vou poder fazer e vão ter que dar um jeito, não, é, não significa isso, é, né, é o caso dela. Não dá pra gente generalizar, né. depende muito, né, da Com questão da certeza, criança, com da família, certeza, do ambiente, com né, certeza, isso aí. do Veja, suporte que a pessoa tem. não dá pra falar: "Ah, fulano fez, você tem que fazer também", não, não é sobre isso. Aquilo ali na vida dela foi uma estratégia de Deus mesmo, para ajudar na questão financeira da vida dela, Sim, entendeu. sim, 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 sim. Mas nem todos vão conseguir fazer, né. Não. A gente precisa desse discernimento, desse entendimento, né, o pai e a Sim, mãe, uma criança, principalmente a mãe, né, que geralmente o cuidado fica mais com a mãe mesmo, o pai precisa trabalhar, né. depende, né, se, por exemplo, se é a mãe que trabalha e o pai fica em casa, é o pai que cuida. Aham. Depende. Depende, né, depende de como que é a dinâmica familiar, né. Eu não tenho essa questão, assim, de achar que só o pai tem que trabalhar ou só a mãe tem que trabalhar, Aham. não, não. Acho que tem que decidir ali entre casal quem é a melhor pessoa e quem fica em casa tem que cuidar. Tem que cuidar. Cuidar bem, né, muito É. atento, né. Cuidar bem, isso aí, cuidar bem, cuidar de todas as questões, seja o pai, seja a mãe, seja quem for. Eu conheço tem casos, né, tinha um amigo meu, né, que os filhos eram autistas desculpa, são autistas, né, e ele trabalha, né, e aí ele conseguiu reduzir a carga horária dele para 30 horas semanais, porque tem direito, né, então era de 44 e reduziu para 30. Então ele trabalha só 6 horas dia, e os outros horários ele pega os filhos deles à tarde, terapias, etcétera, né. E a esposa dele trabalhava na época, então ele fazia exatamente isso. Ela trabalhava o dia todo, né, ela trabalhava, ele tinha as horas reduzidas, né, e aí ele conseguia dar suporte, levar as crianças pra escola, ela levava as crianças pra escola, pegava, ele ficava com as crianças à tarde, ela ia trabalhar, e aí você desenvolvia o processo, entendeu. Então era mais ou menos Quer nesse dizer, hype. é um acordo, assim, muito bem, né, estabelecido entre o casal É, ali, né. exatamente, não significa que todos os casais vão agir dessa forma, né. Aham. Porque, tipo assim, né, o que se vê muito hoje, né. Hoje em dia você tem em alguns casos, né, eu vou citar o exemplo, né, em alguns casos você tem uma evasão masculina, né, no processo, né. Mas tem um caso ou outro muito menor, né, muito menor quantidade, uma mãe ou outra que consegue dar conta do processo também, né. E isso acontece, né, mas na maioria das vezes, né, quando acontece é mais o perfil masculino, né. Masculino. Então assim
a vida, a viver é lutar, ponto, né. E é necessário, né, quando se tem a luta, né. Essa falta de coragem de viver, né, de querer passar pelo processo, de querer vivenciar a questão, é complicado. Você vê as pessoas se perdendo-se na vida, porque não tem coragem de assumir as próprias responsabilidades, entende? Aí se perdem mesmo, tá? Deixam sua hombridade, né, ou sua feminilidade, se Né, perdem, né, no processo. infelizmente. É, sim, se perdem. Toda crise ela é uma oportunidade, né? Toda crise ela é uma oportunidade. É pesado, é custoso, não é fácil, não. É, mas mas a gente aguenta, né, a gente aguenta, suporta, né, só vive. Tem uma frase de Facebook que eu vi uma vez, achei muito interessante, né, que fala assim: "Só vive o propósito quem suporta o processo". Mas é verdade. É isso mesmo, só vive o propósito quem suporta o processo. Suporta, aguenta um dia de cada vez, um dia após o outro, né, uma luta após a outra, é uma vitória aqui, outra acolá, e aí vai. Agora, é covardia às vezes o abandono, né, covardia, né. Eu gosto de falar eu acho que é covardia. Covardia até covardia até para poder, pedir ajuda, não tem? Porque coragem é até pedir ajuda, né. Quero permanecer, então preciso de ajuda Sim. para permanecer, não tem? Isso é coragem, né. Então, essas pessoas não querem trabalho, querem viver vidas, É mais fácil abandonar, né, é, esquecer, tem o problema ali, tem aquela situação, né, é, isso aí, isso aí. E não estou nem falando em fator psicológico aqui, fator social, social. social. Breve nós já vamos encerrar, né, e eu queria, assim, que você falasse, né, deixasse um recado, uma palavra, né, para a igreja, para a família e até para as famílias também. Crianças atípicas, né, crianças nessa condição de atípicas dentro das igrejas, dentro da comunidade cristã, que cada dia está aumentando mais. Assim, uma comunidade cristã, ela serve de suporte para as famílias. Suporte em todos os sentidos. Suporte emocional, suporte financeiro, suporte social. Então ela encaixa perfeitamente nesse lugar. Sim, É fato que, onde o Estado às vezes não alcança, as igrejas fazem. comunidade cristã. Faz. O Estado tem sua Uhum. responsabilidade, né, lógico, né, mas assim, as comunidades bem trabalhadas nesse sentido, acaba se tornando para essas famílias um lugar de suporte. Então essas famílias também precisam buscar comunidades, locais onde os filhos são acolhidos, onde tem trabalhos nesse sentido, né, e a igreja precisa ter coragem, né, eu vou se tocar dessa forma novamente, né. A liderança, as pessoas precisam ter coragem de assumir esse lugar de encontro com a pessoa que tem, uma neurodivergência, e aí a gente poderia fazer vários comparativos, né, seria o leproso, o cego, a mulher excluída, a criança que é jogada fora, como diz né, seria os órfãos, as viúvas, né, Sim, os necessitados, então tipicamente se assemelham a essas pessoas. E a comunidade precisa ter coragem para encarar esse lugar onde não tem status, onde não tem, holofotes, tem, sim. onde a vida precisa acontecer de fato, O aonde cuidado precisa, né, onde acontecer mesmo. é porque, por incrível que pareça, né, aí falando de um ponto de vista cristão, Cristo ele foi aonde as pessoas, precisavam, né. O cuidado dele não estava dentro de uma instituição religiosa. Pelo contrário, ele foi muito pouco ao templo. Ele estava entre as prostitutas, os cegos, os leprosos, né, aquelas pessoas da sociedade. Ele rompeu barreiras em relação a mulheres.
em relação a órfãos, crianças. Ele não estava dentro de um templo religioso, estava lá, estava em outro local. Ele foi até um lugar onde Estava onde muitas havia a necessidade. exatamente, onde havia vida, onde havia necessidade de vida, né. Então, o autismo é uma necessidade do nosso tempo, assim como tem tantas outras. E aí, vendo o modelo de Cristo, existe a necessidade da igreja, da comunidade, seguir esse modelo. Então o recado é esse: faça aquilo que Cristo iria fazer, com O que Jesus certeza. faria, né? Em Exatamente. relação a essas crianças, né, em relação Graças a essas famílias, o que Jesus faria em é, relação a essas crianças, em relação a essas famílias, o que que nós podemos fazer, isso. né? Acho que o recado é esse, né. Amém, glória a Deus. Nós estamos encerrando mais um episódio do podcast Modo Cristão. Eu espero assim que seja bastante edificante na vida de vocês. Foi na minha vida, porque nós realmente nós somos ignorantes em relação a isso. Nós realmente temos preconceito em relação a essas crianças, em relação a essas famílias, mas é algo que precisa ser mudado na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos, como foi falado aqui, abraçar essas famílias, abraçar essas crianças e dar o suporte. A comunidade cristã, ela precisa dar o suporte a essas famílias, como eu tenho certeza Jesus ele daria, como Jesus dá para nós no nosso dia a dia. Amém? Deus abençoe cada um e fique na paz do Senhor.